Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas Região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilo. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, como já é de costume em nosso programa, sempre recebemos aqui profissionais de grande notoriedade. E hoje eu tenho a honra, o prazer em receber aqui em nosso estúdio ela, que é consultora de gestão de pessoas e também é diretora da Minds by Fabri e autora do livro O Código T. Seja muito bem-vinda, Alexandra Fabri. Olá, Francisco, é um prazer estar aqui com você, com todos vocês. Prazer imenso aqui dividir um bate-papo. Nós agradecemos, Alexandra, por você ter aceito o nosso convite e um assunto de suma importância para o mundo empresarial. Iremos aqui abordarmos a questão da liderança, Sim. a qual você é uma especialista no assunto. Eu também estou muito interessado, viu? Tenho certeza que nós vamos ter uma aula hoje aqui. Agora, Alexandra, para nós começarmos, comente um pouquinho então a respeito da sua trajetória profissional. Francisco, eu atuo há praticamente 20 anos, como consultora, mentora na área de gestão de pessoas. Eu faço parte da FBR Group, uma empresa de consultoria que atua tanto na área de finanças quanto na área de gestão de pessoas. E a minha empresa dentro do grupo é a Minds by Fabri, que atua aí há 20 anos praticamente, desenvolvendo equipes, lideranças, implantando a área de gestão de pessoas nas empresas. Como comentei, é um assunto assim de suma importância, para os empreendedores, que é o foco do nosso programa. Sim. Agora, Alexandra, com toda essa sua experiência, eu elenquei aqui algumas perguntas que eu me preparei aqui para esse bate-papo com você. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais as competências que são essenciais para que as lideranças possam ter resultados efetivos com a sua equipe? Francisco, eu vou falar aquelas que eu percebo que realmente fazem a diferença e que quando elas não existem, acabam prejudicando todo o resultado dessa liderança, tá? Então vamos lá, uma delas, tá? E eu acho uma das primordiais, uma comunicação assertiva, clara e não violenta, Não é só você saber, não é só dizer as coisas certas, mas saber como dizer. Então vai todo um contexto disso. Ainda dentro desse bloco da comunicação, saber dar feedbacks positivos e negativos. Muitas vezes a liderança tem dificuldade em reconhecer, em fazer um elogio. Eu preciso elogiar aquilo que é obrigação dele. O que significa reconhecimento? Eu conheço aquilo que eu fiz, que está bem feito, o outro reconhece, ele dá o carimbo, e o ser humano, em maior ou menor grau, sempre necessita de reconhecimento. Então, saber dar feedbacks positivos e os negativos, Francisco, porque se o colaborador não souber onde ele está acertando, onde ele está errando, como ele vai se desenvolver? Então, essas são algumas, e aí tem as outras também, como inteligência emocional, pelo amor, sem essa não dá para liderar, minha gente. Inteligência emocional, ter uma visão sistêmica das pessoas, da empresa, do negócio como um todo. Essas são, entre outras, saber administrar conflitos, mas acredito que essas seriam, se eu fosse falar as top 3 aí, a comunicação englobando tudo isso, visão sistêmica. Agora, Alexandre, tem uma dúvida que eu tenho, também acredito que a nossa audiência, até aproveito e agradeço, muito obrigado pela sua presença e participação. Por exemplo, um líder, eu conheço já, até tive oportunidade nos anos de consultoria, já de me deparar com algumas situações de pessoas que foram até um testemunho, que se apresentavam como pessoas tímidas, como pessoas assim que, de repente, elas se
vamos dizer assim, superaram uma barreira e se transformaram num grande líder. Sim. Porque o líder, ele consegue engajar pelo exemplo. Exatamente. Não é? Agora, é possível, por exemplo, como que eu queria te perguntar assim, o líder, ele já nasce com essa característica ou é possível desenvolver um líder? Não sei se você conseguir expressar. Sim. Várias pessoas me perguntam isso, né? E aí, assim, quando alguém me pergunta assim, todo mundo pode ser um líder, né? Ele nasce pronto ou se desenvolve? E aí eu devolvo com uma pergunta, né? Todo mundo, teoricamente, pode ser pai e mãe? Todo mundo deve ser pai e mãe? Deveria ser pai e mãe? Nós não combinamos essa pergunta, não foi combinada, pessoal. Olha, foi verdade. Tem gente que você fala, meu Deus, por que colocou filho no mundo, né? Enfim, é mais ou menos isso em relação à liderança. Tem aquelas pessoas que têm aquele perfil, aquelas características de um líder nato. Que você percebe desde o jardim de muito novinho. Isso, exato. Fala, nossa, nasceu para ser líder. Ok, tem. Igual, por exemplo, igual qualquer outro talento, cantar, igual uma série de outras coisas. Porém, se eu não tenho talento, né, se não é do meu perfil, mas eu tenho muita vontade, muito desejo, eu posso vir a me desenvolver. Eu sou extremamente desafinada, mas um dia eu vou cantar. Eu vou terminar uma palestra cantando. Não comecei a fazer aula de canto, não comecei nada, mas assim, quero muito, se um dia eu realmente quiser isso, e eu tiver disciplina, tiver vontade, eu consigo desenvolver. E às vezes uma pessoa que quer muito, mas não tem esse talento nato, mas ela é disciplinada, ela busca conhecimento, ela busca ferramenta, ela pode até se destacar daquele líder nato. Ou seja, ela tem uma disposição para vencer aquela barreira, quer dizer, ela consegue, aí você consegue tirar, vamos dizer assim, o máximo dessa pessoa. Né? Agora, a pessoa precisa querer muito e não ser uma zona de esforço muito grande dentro do seu perfil comportamental. Entendi. Porque alguns perfis comportamentais, de repente a pessoa entra numa zona de esforço muito grande. E aí, por isso que eu brinquei, nem todo mundo deve, porque talvez o esforço não compense até para a própria pessoa. Por isso que existem as ferramentas, né, Alexandre, justamente para poder assim, mapear, vamos dizer assim, o perfil né, do colaborador, daquele candidato, aquela situação, aquela oportunidade em uma organização. Exatamente. Por isso que é um trabalho importantíssimo, porque você evita desperdício de tempo e também financeiro. Né? Porque uma pessoa que entra ali, você treina, desenvolve, e depois se descobre lá na frente que ele não tem o perfil para... Né? Exatamente. Quer dizer, então é um trabalho de suma importância. Por isso que eu fiz questão que você viesse ao nosso programa, que eu sei quanto é importante, né? Sim. Para os empreendedores e empresários. Agora, Alexandre, por qual motivo, às vezes, um excelente colaborador, quando promovido para líder, ele não se torna um líder competente? Em resultados. É interessante, não é isso? Né? É interessante e é muito comum, minha gente. Eu me deparo muito isso na empresa. Então, aquele colaborador que se destacou tecnicamente, um excelente vendedor, um excelente operacional, às vezes numa indústria, ele vai, ou no escritório, enfim, por ele se destacar tecnicamente na sua função, pelo comportamento que ele tem ali na sua função, a gestão enxerga, olha, ele vai se dar bem como liderança. Não necessariamente, porque podem ser competências, às vezes são competências totalmente diferentes. Eu posso, por exemplo, ser um excelente vendedor, tecnicamente eu vendo muito bem, mas na hora de eu fazer a gestão da minha equipe, eu não tenho o perfil ou as competências necessárias, comportamentais até para isso. Interessante o que você está comentando, porque eu estou relembrando algumas situações no campo profissional. Eu já tive, por exemplo, em algumas situações, na minha equipe, em alguns projetos de consultoria, pessoas né, da empresa cliente que ele precisava receber, como que eu vou dizer aqui entre aspas, uma voz de comando. Sim. Faça. Mas aí ele fazia muito bem feito. Mas se ninguém desse essa voz de comando... Esquece. Morde. Nossa, era uma mordida de arrebentar. Feroz. Mas se ninguém falasse para ele, morde, ele não iria. Quer dizer, ou seja, é um perfil
Mas tem que ser comandado. Tem que ser comandado. Tem que ser comandado. Isso. E aí você coloca uma pessoa nessa função, sem fazer uma análise, se ele teria um perfil para liderança, se isso seria um esforço muito grande ou não, é um sofrimento para a pessoa, porque ela não consegue atingir. Você não tem o resultado esperado e, de repente, você perde o seu melhor colaborador, mas não ganha uma liderança. Por isso que as pequenas e médias empresas, elas acabam sofrendo muito com essa situação, né, Alexandre? Sim. Não sei se estou correto, porque ali você ocupa o cargo, não é por... Enfim, você ocupa o cargo, né? Sim. É uma situação de apagar um incêndio. Né? E muitas vezes você não está preparado para aquela situação. Exatamente. Né? Então, é um grande desafio. Né? E é interessante isso, porque a pessoa está num determinado posto, ela desenvolve um ótimo trabalho. Se ela é promovida, quer dizer, você pode eliminar todo esse potencial. Exatamente. E aí tem as ferramentas que você consegue medir. As ferramentas, dá para a gente medir, olha, isso vai ser um esforço muito grande para a pessoa, vai ter que ser desenvolvido isso. E também uma entrevista com o próprio colaborador, enfim, a gente faz uma análise criteriosa para falar, olha, né, ele tem ou não tem esse perfil. E isso é muito sério, porque isso você também trabalha a autoestima dessa pessoa. Exatamente. Não é? Quer dizer, numa situação dessa, ele vinha super confiante. Exatamente. De repente... É um sofrimento ele vai dos sentir dois um lados. fracassado. Exatamente, Francisco. Não é? É isso. E assim, muitas vezes a pequena empresa, né, a média empresa, acredita que, mas investir nessa área, né, é algo muito alto e tudo mais. Mas quanto custa? Vocês já pararam para fazer um cálculo? Quanto custa um turnover, quanto custa um colaborador errado no lugar errado, a dispensa de outras pessoas, acabar às vezes com o departamento, clientes que você perde. Grande parte dos meus clientes são pequenas e médias empresas que perceberam que o investimento nessa área acaba trazendo um grande retorno. Vale muito a pena, porque se você tiver que refazer, né, essa mudança de rota para uma pequena, média empresa, em termos de budget, de investimento, de orçamento, isso compromete seriamente. Exatamente. Né? Você não tem ali uma gordura, vamos dizer assim, para, olha, eu queimei aqui, errei, vamos refazer. Sim. Isso muitas vezes compromete todo o fluxo de caixa da empresa. Exatamente. Né? Alexandre, eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas eu preciso agora chamar o nosso intervalo. É muito rápido, já retornamos. Pessoal, vamos então para um rápido intervalo. Estou aqui conversando com a consultora de gestão de pessoas, Alexandra Fabri. Até daqui a pouco, fiquem ligados. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E antes de retornarmos ao bate-papo aqui com a consultora de gestão de pessoas, Alexandra Fabri, eu gostaria de chamar o nosso consultor, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Sempre que eu pergunto qual é o oposto do amor, a resposta vem errada. Todo mundo fala que é o ódio, e não é. O oposto do amor é a indiferença. O mesmo acontece numa negociação. Se o outro lado está levantando objeções, defendendo de forma assim enfática o seu ponto de vista e questionando o que você fala, é porque existe interesse em fazer negócio. Fique mesmo preocupado quando o outro lado não falar nada, ficar quieto. Falta de interesse é demonstrada por apatia. E a indiferença é a mesma coisa, e nunca por objeções. Muito obrigado, Márcio!
sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, pessoal, retornando então aqui um bate-papo muito agradável de suma importância para o mundo empresarial. Estamos abordando o tema liderança. Alexandra, antes do nosso break, então eu gostaria de retornar à pergunta, que seria a seguinte. As pessoas, elas são normalmente contratadas pela capacidade técnica e dispensadas pelas características comportamentais. Como você percebe isso na sua realidade como consultora e mentora em gestão de pessoas e comportamento humano? O que acontece, Francisco? Às vezes, as pessoas muitas vezes se preocupam muito com a formação, né, a formação acadêmica. Então, ela tem lá um excelente currículo, fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, você olha para o currículo, tecnicamente ele é muito bom, só que o currículo ele não dá, né, para você perceber as características comportamentais. É na entrevista, nos testes, etc., que o selecionador vai fazer. Porém, o que acontece? Muitas vezes os profissionais, as pessoas não se preocupam muito em se desenvolver como pessoa, desenvolver os seus comportamentos e se conhecer. E aí, muitas vezes, por falta de inteligência emocional, comunicação errada, habilidade de se relacionar, que acaba... Vamos dizer assim, por exemplo, num processo de entrevista, muitas vezes você pergunta para o candidato, por que você desligou daquela empresa? Não, veja bem, Francisco, porque a empresa fez uma reformulação e dispensou 30%. Então quer dizer que você estava dentro dos 30%. Sim. Não é? Quer dizer, você tá, porque você não estaria. Não é? Outra pergunta, não, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu quero, né, trazer todo o meu potencial. Quer dizer, eu acho que nós temos que entender, as pessoas trabalham por um único fator, dinheiro. Precisa ganhar dinheiro. Não é? Uhum. Não, porque a crença, porque, não é? Eu sonhei, eu idealizo trabalhar nessa organização. Sim. Eu acho que a pessoa ser o mais transparente possível, eu quero trabalhar aqui porque preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Quer dizer, eu acho que isso, não sei, Alexandre, eu acho que não é assim. Porque se você fosse milionário, se eu fosse milionário, eu nem passava perto daquela empresa. Não é verdade? O que acontece? Eu sempre falo, usando o seu gancho, eu sempre falo que na entrevista é importante que a gente seja honesto com as perguntas. As pessoas, puxando o seu gancho sobre honestidade, às vezes perguntam assim, qual é a característica que você percebe, o seu ponto de atenção, característica negativa? Eu sou perfeccionista. As pessoas respondem sempre as mesmas coisas. Seja real, né? Seja real, olha, já aconteceu no meio da entrevista. A minha empresa não faz o recrutamento e seleção externos. A gente faz seleção de alguns cargos estratégicos, mas eu ensino as empresas a fazerem isso, né? E uma das coisas que eu sempre incentivo é deixar o candidato muito à vontade e deixar que ele fale aquilo que ele quer. Então, já aconteceu de eu estar presente num processo e o colaborador falar algo muito sincero, né, em relação... Não, nunca pensei em ser liderança, não. Nem sei se eu vou dar conta. E ele estava sendo cogitado a ser uma liderança. E a pessoa que da empresa ficou assustada, eu falei, eu gostei da sinceridade dele. Não é? Eu não sei se eu vou... E disse, né? E ainda ele disse, ele falou, o salário me atrai, mas eu não sei se eu vou gostar da função. E ele falou, né? E a hora que o candidato saiu, ele falou assim, mas ele foi... Né, normalmente as pessoas falam, né, que bom pela oportunidade. Eu falei, mas que bom, ele foi sincero. Então, né, a sinceridade às vezes, olha, eu vou verificar, eu gosto dessa sinceridade, porque no dia a dia o comportamento vai sobressaltar, não adianta. Se você é uma pessoa detalhista, você vai se mostrar detalhista, se você não é detalhista, quer dizer, é importante você ser sincero com as suas... Eu trouxe assim, até fiz essa analogia, até para descontrair um pouco aqui o nosso bate-papo, porque eu acho que o líder, ele já passa desde o início, já tem um comportamento assim, ele é muito sincero, ele não tem receio, ele coloca as coisas com muita transparência. Exatamente. Então imagina você entrevistando, fazendo uma seleção de um cargo de liderança, aí você, ainda mais nos dias atuais de hoje, né, o sistema híbrido, de segunda a sexta na empresa, sábado, domingo em casa, né? Não é? Aí o candidato, você fala, não, porque você tem, muitas vezes pode trabalhar fora de horário, ele chega e fala para você, mas a CLT?
Quer dizer, você acha que esse candidato tem perfil de liderança? Ele está preocupado com a CLT. Exatamente. Quer dizer, então ele está fora. Tá fora. Porque quem é líder, ele já fala, tudo bem, manda para mim, Sim. eu desenvolvo. Não é isso. Ou seja, eu tenho uma técnica. Se eu estiver errado, você me corrija, Alexandra. Eu, quando eu quero conhecer alguém na empresa, eu não marco uma entrevista com ele e nem uma apresentação. Olha, daqui a 15 dias você... Não, sabe por que ele se prepara. É verdade. Você sabe onde eu conheço a pessoa? No café. No café. É verdade. No cafezinho. Eu pego ele totalmente... Porque aí você vai ver desprevenido. a resposta mais Não é isso? à vontade. Uma das coisas que eu ensino, quem faz, né? Porque o pequeno empresário, muitas vezes ele não vai ter, às vezes ele acredita que ele não tem condição de contratar uma empresa terceirizada para fazer. Então ele mesmo vai fazer essa entrevista. Uma das dicas que eu dou muito para a pessoa que vai entrevistar, deixe o entrevistado muito à vontade, porque é na informalidade que você vai pegar essas informações preciosas. Porque é o que você falou, tem gente que... Gente, na internet hoje, com inteligência artificial, as pessoas podem pegar uma série de informações e é o robozinho. Eu quero a hora que a pessoa esquece que ela está na entrevista, é que ela mostra o que é importante. E o cafezinho ali é incrível, porque ali está totalmente... Ele não está entendendo o que está sendo já analisado. Está exposto. Agora, se você marca, daqui uma semana ele se prepara, ele vem todo armado. Né? Então, exatamente. Ainda mais para cargos de liderança. Então, alguém que esteja na empresa que você queira promover... Sim. Né? Não sei, eu estou errado. Muito... Não, eu acredito que assim, quem você quer, principalmente quem você quer promover, essas conversas informais, você pega muita informação. Né? E observar mesmo o que é importante para aquele colaborador, como ele se comporta, observar muito o comportamento, minha gente. O comportamento é o que vai estragar tudo ou vai fazer alavancar aquele cargo. É o exemplo, a multidão pelo exemplo. Exatamente. Né? Porque hoje eu entendo assim, até um profissional que é muito valorizado no mercado é aquele profissional que sabe mover pessoas. Sim. Ele é diferenciado no mercado. Sim. Às vezes você tem alguém tecnicamente ótimo, mas está sempre metido em rolo. Não joga a favor da empresa, não tem uma visão sistêmica. Né? Não tem como. Agora, Alexandre, muito bom esse bate-papo. Eu estou aprendendo muito, viu? Estou aprendendo muito. Agora, falando para a nossa audiência, o pessoal está aqui me perguntando, Francisco, peça para Alexandre, então, né, algumas dicas que possa apoiar as lideranças e equipes a se desenvolverem suas inteligências emocionais. É possível algumas dicas nesse sentido, Alexandre? O livro que eu trouxe aí para você... até lhe agradeço. Pessoal, tive a honra de ganhar aqui. Até eu quero que você também comente um pouquinho a respeito do livro, o Código T. Isso. O livro, na verdade, ele traz uma metodologia que eu aplico nas empresas quando eu vou desenvolver a competência de inteligência emocional. Também faço algumas imersões, alguns... treinamentos aí aberto ao público, e a metodologia que ele traz é baseado em 3 passos, Francisco, para que diante de uma emoção, de um sentimento, que te leve a um comportamento, a uma ação negativa, você desenvolver essa inteligência emocional. Então, os 3 passos são, diante daquilo que tira meu chão, que me deixa aí, desperta uma emoção, um sentimento negativo, ou me leva a um comportamento negativo, o primeiro passo é observar. Observar o quê? Observar os sinais do meu corpo. A natureza é sábia, ela vai mostrar a hora que você está ali, ou vai surtar, ou vai falar uma besteira, o coração acelerou, a mão ficou trêmula, deu vontade de chorar, enfim, diante de estímulos, diante de algo negativo, o seu corpo vai ter sinais. Então, observar esses sinais. Se eu puder, eu recuo, porque eu sei que eu estou tomado pela emoção, tá? Observe, se eu não puder, eu ali respirar e saber que assim, o que eu falar dali para frente, aquele sinal é um alerta, pode ter um prejuízo. Conseguir sair de cena, para que isso não aconteça novamente, eu vou para o segundo pilar, que é o analisar. O que é o analisar? Por qual motivo aquela situação, aquela pessoa me tirou do sério? É entender o que está por trás disso. Muitas vezes, Francisco, aquilo que hoje tira o nosso chão, tira nosso sério, tem a ver com algo dentro da gente relacionado ao nosso passado, alguma situação que eu já vivenciei em casa, com pais, ou com a minha criação, alguma coisa que ficou arranhadinha.
aquele outro, né, no convívio ali na empresa, o outro falou, fez algo que remeteu uma feridinha minha, pode ser que essa emoção, então, analisar é entender de onde vem. Tá, entendi. Poxa, meu pai ou minha mãe era assim, passei por uma situação diferente, o que eu faço? Aí é o terceiro pilar, que é o transformar. Se eu fosse resumir numa única questão, eu falaria assim, transformar é ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado àquilo que te aconteceu. Tá, tive isso lá atrás, tive isso em casa, tive lá, seja lá o que for, passou. Aí no livro eu tenho várias premissas para que a gente ressignifique a nossa história, para que os fantasmas do passado não venham atormentar a gente no presente. Que ótimo, eu agradeço imensamente pela gentileza, muito obrigado pelo exemplar. E aqui está, pessoal, então o código T da consultora de gestão de pessoas, Alexandra Fabbri. Alexandra, nós já estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, passa muito rápido, Passa muito rápido. Você tem que voltar mais vezes, hein? Eu voltarei. Voltar mais vezes. Prazer. Agora, Alexandra, se dirigindo para a nossa audiência, você tem um site, os seus contatos? Ok, pessoal, é o seguinte, no Instagram é Alexandra Fabbri, digitar lá, @Alexandra Fabbri. O Instagram da minha empresa também é MindsFabbri e o site é www.mindsbyfabbri.com. Muito bom. Bom, pessoal, Alexandra, mais alguma coisa de você assim, gostaria de acrescentar? Tem muita coisa, né? Mas... se você é liderança, está nos assistindo, invista em desenvolvimento, porque como líder você vai, faz parte da sua função desenvolver pessoas, e para isso a gente tem que estar muito bem. E foi um prazer estar aqui, viu, Francisco, com você e com a audiência. Nós agradecemos, realmente, aquilo que eu comentei, né, até nos bastidores com você, né, Alexandra, a importância desse assunto, porque um profissional valorizado hoje no mercado é aquele profissional que sabe mover pessoas. Exatamente. E liderança, como você muito bem explicou, você não precisa nascer um líder, você pode se desenvolver como líder, né? Então, é um assunto de extrema relevância. Então, agradeço você pela sua disponibilidade, já fico o convite para que você possa retornar numa próxima oportunidade. Okay. Pessoal, hoje eu tive a honra, então, de conversar com a consultora de gestão de pessoas e a diretora da MindByFabbri e autora do livro, O Código T, a qual fui aqui agraciado, presenteado aqui com um exemplar. Alexandra Fabbri. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.